do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a organização de supostas milícias digitais criadas para alegados ataques às instituições. O magistrado alegou a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento para a prorrogação. O prazo final anterior, previsto para o fim do inquérito, foi no dia 6 desse mês. Você, Mota? Olha, eu vou aproveitar essa notícia para recomendar aos leitores alguns livros do escritor Franz Kafka. Um deles é A Metamorfose. Ele conta a história de um vendedor chamado Gregor Samsa, que acorda um dia e se descobre transformado em um inseto gigante. O outro livro se chama O Processo. Ele conta a história de Joseph K., que acorda um dia, uma certa manhã, e descobre que está sendo submetido a um longo e incompreensível processo judicial por um crime que ele não consegue descobrir qual é. E aí eu vou ler um pedacinho aqui da crítica, que diz o seguinte: o processo apresenta ao leitor a narrativa carregada de uma atmosfera claustrofóbica, absurda e distópica. Esse é o comentário. Augusto. Alguém devia dar um prazo de 72 horas para ele pelo menos apresentar um relatório parcial sobre o que anda fazendo, porque realmente o Roberto Mota, ele disse tudo. É Kafka total, sem que haja o talento do Kafka, e com a agravante de que isso está acontecendo realmente, né? Não é uma ficção apavorante, está acontecendo. Não se sabe o que ele está investigando, com quem é que participa, quem descobriu o quê. Daqui a pouco nós vamos descobrir que estamos pagando um dinheirão, custa caro, ministro do Supremo. Cada um custa caro. A estrutura de que eles dispõem tem gente suficiente para eleger vereador de Grotão. Eles viajam, né, passeiam, vão discutir política do exterior e não trabalham nem no inquérito que foi criado para servir de instrumento político para eles. Quando é que eles examinam algum processo? Eu não sei. De manhã, no feriado, no avião, quando eles vêm, são todos agora fiscais de nuvens, que eles ficam num canto na primeira fileira só olhando aí com medo de que apareça algum viajante, algum passageiro que os reconheça. Então, acho que a gente está gastando dinheiro demais com quem trabalha pouco. Ainda falando sobre Moraes, o ministro que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições desse ano fez um forte discurso sobre o pleito. Ele participou de uma palestra na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nesta segunda-feira. O magistrado detalhou como são as ofensivas do judiciário contra supostos ataques à democracia e afirmou que as medidas garantem a liberdade do voto. Quando se fala em combate à desinformação, nós, no âmbito da justiça eleitoral, nós não estamos somente combatendo atividades ilícitas, crimes praticados por meio das milícias digitais, principalmente nas redes sociais. Nós estamos garantindo algo maior, a liberdade do eleitor em poder escolher o seu candidato, qualquer que seja o seu candidato. Pouco importa o candidato que o eleitor escolherá. O que importa para a justiça eleitoral, o que importa para o direito eleitoral, é que ele possa escolher com liberdade. E só se escolhe com liberdade aquele que tem informações corretas, informações fidedignas, aquele que não sofre coações, aquele que não é bombardeado por mentiras, por discurso de ódio, aquele que não é bombardeado por fake news, cuja correta tradução, me parece, após 3 longos anos de combate, notícias fraudulentas. Não são notícias meramente falsas, são notícias fraudulentas, preparadas para fraudar determinado objetivo.
Com você, Fiuza, 2 minutos e meio. Eu fico me perguntando aqui o que seria desinformação. A gente conhece as palavrinhas-chave da cartilha, né? Então vamos lá, o que seria desinformação? Desinformação seria afirmar que o sistema eleitoral brasileiro é inexpugnável? Isso foi afirmado por ministros do Supremo, que o sistema eleitoral brasileiro é inexpugnável. Isto não é verdadeiro. O sistema não é inexpugnável. O sistema, como qualquer sistema, tem vulnerabilidade e foi violado. Isso aí, como é que fica? Se autoridades de um tribunal superior eleitoral, por exemplo, espalham que a proposição de um sistema auditável de votação é a volta às cédulas de papel. Isso é o quê? No linguajar do ministro Alexandre de Moraes, é desinformação, é fake news, é notícia falsa, é notícia fraudulenta. Em qual categoria isso se encontra? Ora, então nós estamos vendo, né, sobre a prorrogação de um inquérito das milícias digitais. Nós estamos assistindo, que eu digo sempre aqui, essa estrada é longa, esses mandatos são longos. No momento, nós estamos aí sob o calor, o lobby, a pressão que legitima estas cartilhas, que legitima esses conceitos fluidos, né? Quem afeta isso aí, aparentemente, está protegido, mas isso não vai durar para sempre. Esse negócio de prorrogar inquérito de milícia digital com farta subliteratura e escassez de indícios, isso aí um dia vai dar problema. Isso aí um dia vai ser revisto. Porque quem são as milícias digitais? É aquele grupo dos anõezinhos sonecas que o TSE contrata ou firma parceria para perseguir pessoas, para eleger alvos e levar a sua massa linchadora para uma forma de coação, para dissuadir patrocinadores, contratantes. Isso é milícia digital? O que é milícia digital? Milícia digital é ir para a rede social dizer que um crime em Foz do Iguaçu pode ser imputado ao presidente da República? Isso é milícia digital? Então a gente quer ver o que está nesses inquéritos, né? Quer dizer, esses inquéritos eles não vão poder ser subterrâneos para sempre. Esses inquéritos eles vão ter que aparecer. E não vai ser nada bom se, quando eles aparecerem à luz do dia, devidamente, sem proteção aí dessas agendas, isso, agenda aquilo, cartilha disso, cartilha daquilo, quando se constatar que talvez eles tenham sido usados para fazer política. 90 dias cobre o período eleitoral. A gente sabe, evidentemente, que milícia digital, fake news, desinformação, etc., vai servir para aqueles alvos que os políticos, né, que hoje em dia estão em altos tribunais, querem que não falem ou que tenham restrições para falar. Vamos acompanhar para ver. Tomara que não seja isso. E também nesse evento, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, uma outra fala do ministro Alexandre de Moraes, sem citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, ele o acusou de utilizar as redes sociais para divulgar fake news em 2018 e afirmou que o episódio serviu para saber quem devem combater. Nós todos temos que ter a humildade, nós todos da Justiça Eleitoral, nós temos que ter a humildade de reconhecer que fomos, sim, pegos de surpresa em 2018. Assim como, na verdade, os eleitores, a sociedade, houve e se subestimou, houve uma surpresa pelo exercício das redes sociais para desinformação. E por que essa surpresa? E essa guinada é importante para que nós todos tenhamos noção do que estamos combatendo. Por fim, Alexandre de Moraes pediu apoio de todo o judiciário brasileiro para que as eleições ocorram com tranquilidade e para que o vencedor seja diplomado até o fim do ano. Você, Ana, temos 2 minutos e meio.
Que difícil, né? Uma dificuldade ouvir isso tudo. O Binha precisa avisar, né? Porque já tínhamos que tomar aí um antiácido para o Lula, agora vamos ter que tomar um antiácido para o senhor iluministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes falando em humildade, ele que tem um perseguido político aí pessoal, que tem uma perseguição pessoal contra o jornalista Alan dos Santos e também o deputado Daniel Silveira, bloqueou as contas da advogada e esposa do deputado de uma forma completamente ilegal. Depois ele diz, pouco importa o candidato que o cidadão vá votar, pouco importa desde que o cidadão vote em quem o STF, que hoje se tornou um partido político com essa composição de ministros, quer que o cidadão vote, né? Aí depois ele fala o cidadão não pode sofrer coações. Meu Deus do céu, ele que vem cometendo coações inacreditáveis, ilegais, inconstitucionais, sob o absoluto silêncio do Senado Federal, que pode trazer accountability para esse tipo de desrespeito à nossa Constituição. Depois ele foi adiado por fake news, né? Notícias fraudulentas, sendo que nós ouvimos o próprio ministro Barroso dizer em vários eventos, inclusive fora do Brasil, que o brasileiro queria a volta às cédulas de papel. Meu Deus, isso é falso, isso não é verdade. Para finalizar, Vitor, já que o Mota indicou um livro, eu vou indicar outro, 1984, do George Orwell, porque o que nós temos aí é um Ministério da Verdade. Eles decidem o que é verdade, eles decidem o que pode ser dito, o que pode ser questionado, e o pior, eles decidem o que está escrito na nossa Constituição e como essas leis têm que ser interpretadas e aplicadas, inclusive inventadas e desrespeitadas. Essa fala do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes meus parceiros aqui já anteciparam o essencial, mas queria registrar o seguinte. Ele já ofereceu um trecho do relatório parcial que eu pedi. A nossa Ana Paula, por exemplo, acabou de aprender o que foi estudado pelo Alexandre de Moraes 3 anos até que ele chegasse a essa conclusão. Ana Paula, fake news não quer dizer notícia falsa, não quer dizer mentira, quer dizer notícia fraudulenta. Não é pouca coisa para quem estudou 3 anos, é um prazo relativamente curto para chegar a essa conclusão. Segundo, ele consegue não explicar por quais fake news foi eleito Bolsonaro em 2018. E também não explica se o Lula, ao se apresentar como inocente da eleição de 2018, ele continuava dizendo isso, quando ele se fantasiou de Haddad, ele estava contando uma mentira ou era verdade? Ele estava enganando o eleitorado ou estava dizendo a coisa séria? Eu não tenho para dizer que não tenho muito respeito por quem se considera capaz de discernir o que é mentira, o que é verdade, tal. Mas agora está ficando claro, pela pose, pelo teor do que diz e pela segurança, que nós estamos perdendo tempo aí tentando examinar aí as causas, ou o que é exatamente, quando nós estamos diante de um caso de loucura. Isso é uma forma de loucura. Quer saber por quê? Não? Imagine você entrando, está passeando num museu qualquer, ou uma universidade, escolha o local. Aí você entra numa sala, tem um ministro do Supremo, que você disse, você é informado de que é um ministro supremo, fazendo uma declaração. Você entra, está vestido desta forma, o declarante, né, esta fachada, e ele está dizendo essas coisas. Você vai procurar entender o que ele diz, ou você acha mais fácil procurar uma camisa de força?